Alô, minha galera querida da TV Jaguar, tá chegando pra você o Jaguar Esportes desse sabadão, mais um Jaguar Esportes. E hoje o basquete vai ser pauta aqui. A gente já falou de muitas modalidades, falamos de tênis de mesa recentemente, de voleibol, de futebol, de futsal. Hoje é a vez do basquete. A pauta hoje aqui no programa vai ter a presença do Hernando Júnior, né? Ele que inclusive é um dos fortes incentivadores do basquete de rua, do basquete de quadra, e a gente vai discutir, vai falar muito sobre o basquete aqui dentro do Jaguar Esportes de hoje. Eles vão estar com a gente aqui no estúdio. Se o Jefferson Freire puder só soltar aquela prévia, Jefferson Freire, dessa galera que já está aqui com a gente, para você que se liga no HDTV da Brisanet, canal 170, já eles vão contar um pouco pra gente desse momento do basquete, né, e das escolhas que são necessárias para o momento, para que a gente possa, nesse retorno das atividades, nesse retorno dos esportes, conseguir potencializar o esporte. E aí eu falo com um olhar voltado para a nossa região, aqui do Vale do Jaguaribe. Nossos entrevistados estão aqui com a gente tem aqui o Marcelo Maia, a gente tem aqui também o Hernando Júnior, mas eu vou começar com o Marcelo. Marcelo é aqui de pertinho, é aqui da cidade vizinha de Russas, né? Ele está aqui com a gente hoje e ele é fundador da Liga de Basquete do Interior. Também atleta de basquete, né, jogador da equipe de Russas. Bom dia para você, é uma satisfação tê-lo conosco aqui no Jaguar Esportes. Ô Marcelo, você é atleta de Russas desde quando? Se apresenta um pouquinho pra gente, contando um pouquinho da sua história. Quem é de Russas eu tenho certeza que te conhece, mas você tá pro Vale do Jaguaribe, você tá no HDTV da Brisanet pro Ceará, pra Paraíba, pro Rio Grande do Norte. Se apresenta aí, quem é que é o Marcelo Maia, jogador da equipe de Russas e fundador da Liga de Basquete do Interior? Comecei a jogar basquete e foi uma coisa que eu me identifiquei muito e hoje tenho um prazer de jogar, de vestir a blusa, entendeu? Não foi igual outro, não. O meu sangue corre basquete, a minha vida toda é basquete. Quem me conhece sabe, entendeu? Por isso eu tive um objetivo maior, foi de fundar a Liga LBI, que é a Liga de Basquete do Interior, entendeu? Mesmo conhecendo as realidades das cidades que participam, entendeu? Hoje a gente tem 15 times masculinos participando e 7 femininos, entendeu? Uma coisa que a gente nunca tinha visto no interior e nada mais do que uma pessoa para poder conhecer a realidade de cada cidade, de cada equipe, a gente tentar ajudar da melhor forma possível, como eu venho ajudando, entendeu? De incentivar, entendeu? Questão, a gente às vezes conversa com o secretário, com o prefeito, com mobilização de tudo daquela equipe que queira participar, entendeu? A gente faz de tudo que ela possa participar, às vezes não tem total apoio de uma determinada prefeitura ou clube, a gente dá um jeito dessa equipe para poder participar, entendeu? A vontade é grande, né? A vontade é grande, entendeu? Mas a gente sempre, aquelas que têm dificuldade, a gente sempre tenta trazer, mostrar um meio, entendeu? De poder trazer até de projeto para patrocínio, entendeu? E as coisas andar. Muito bem. Olha, o nosso outro entrevistado que também está aqui no estúdio é o Hernando Júnior, né? Ele é produtor da Seletiva Estadual de Basquete de Rua. Ele é produtor também da Liga Internacional de Basquete de Rua. Coordenador de esportes da Central Única das Favelas. Presta atenção, o currículo do cara é pesado. E coprodutor do livro com as regras do basquete de rua, chamado Manual de Basquete de Rua. Então, a gente vai falar com o Hernando Júnior, que vai poder contar um pouco pra gente sobre esse momento do basquete, né? O momento atual do basquete no estado do Ceará, no Vale do Jaguaribe. Cara, esse incentivo ao basquete de rua e essa participatividade dentro do esporte e das quadras. Qual é a diferença, primeiro, que eu queria que você falasse de um para o outro e falasse desse momento atual do basquete, nessa volta da pandemia, onde os atletas certamente estão naquele verme, né? Doido para bater uma bolinha. Boa tarde, bom dia, na verdade, para você. Bom dia, Elton Bessa, bom dia Igor Santos e a todos aí ouvintes da TV Jaguar, a todas essas pessoas aí do Vale do Jaguaribe e que estão nos acompanhando aí nos estados vizinhos aí, a qual você citou. Em relação à pandemia, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, sempre obediente à ciência, né, aos profissionais da área de saúde. O governador do estado vem desenvolvendo um excelente papel à frente dessa dificuldade enfrentada por todo o país e por boa parte do mundo, né? Tomando as medidas e as decisões corretas, sempre ouvindo as pessoas que são estudadas e que têm conhecimento de causa das infecções que acontecem no planeta, né? Então, aí enfrentar o Covid-19, né? Um processo de dificuldade em que o nosso país passa, político, econômico, social, né? De violência, né? Então, é uma decisão sábia, né? É um cuidado que ele está tendo com as pessoas do nosso estado e nós devemos ser obedientes a isso, né?
Aí a tomada eu acredito que deve ser da forma que vem sendo, né? Chamar um pouco a atenção do governo para se atentar a algumas áreas da economia que se fazem necessárias voltar, né? Mas voltar com muita segurança, com muita certeza de que não vai haver problemas para aqueles que estarão à frente desses setores que serão reabertos, né? Ontem, através de uma live que ele fez, através das suas redes de comunicação, ele deixa claro mais uma vez a sensibilidade que tem em relação aos bares e às escolas, né, aos pais que estão aí querendo que seus filhos retornem, né, mas ele tem que assegurar, né, a segurança daqueles que nós mais amamos, né, que são os nossos entes queridos. Muito bem. O Igor Santos vai fazer pergunta para você, mas eu tenho só mais uma para a gente começar a esquentar o clima desse debate. Já a gente vai ter a participação de mais 2 pessoas aqui dentro do programa de hoje, né, que vão poder também opinar, falar sobre o basquete. Mas olha, eu percebendo aqui, dando uma analisada aqui no seu histórico, no seu perfil, muita participação na questão do basquete de rua, né? Que tem a cara da periferia, que tem a cara, digamos assim, das ruas, do basquete raiz, como a gente costuma dizer, né? De onde saem os grandes nomes, digamos assim, no basquete internacional e também nacional. Queria que você falasse um pouco, cara, do porquê esse olhar tão voltado para o basquete de rua, se isso é por uma necessidade da periferia, se é por uma ausência de apoio, digamos assim, para poder ter uma participatividade maior dentro das ligas, né, do basquete de quadra, do basquete formal. Queria que você explicasse um pouco esse aspecto. Pronto, esses 2 aspectos eles caminham juntos, né? Primeiro, a necessidade das periferias de haver algum tipo de projeto de inclusão, transformação e participação através do esporte. Ser sensível a essas causas que ocorrem diariamente nas periferias de todas as grandes cidades do Brasil, falando especificamente aqui do nosso estado, né? Da capital Fortaleza, e descendo para os interiores do estado, né? As periferias que se criam em torno das principais cidades, tá? Então a gente tem que estar atento, ter um olhar diferenciado, não só do poder público, mas também da sociedade civil como um todo, principalmente organizada, como movimentos sociais que existem, como a Central Única das Favelas, o Instituto de Basquete do Conjunto Ceará, a Liga do Interior do Ceará, aqui criada pelo Marcelo Maia, tá? Que tem esse olhar minucioso, de não só se atentar à questão da disputa, da questão da rivalidade entre uma equipe de basquete, jogar o basquete pelo basquete, mas de se atentar à transformação do indivíduo que está desenvolvendo essa modalidade, né? A ter essa preocupação da participação em massa, né? Principalmente do basquete feminino. Então aí há a necessidade de se potencializar as atividades nessas regiões. Voltando para os grandes centros, né? Para as grandes cidades, a gente tem aí a prática do basquete, né? Encontrando vetos, encontrando dificuldades, né? Encontrando uma federação que não é participativa, encontrando uma federação que não é aberta ao diálogo, né? Encontrando um grupo de pessoas que persistem em querer não enxergar a realidade do basquetebol que está no nosso Ceará, tá? A gente tem 60 municípios em desenvolvimento, prática e inicialização do basquete. O que seria isso? Né? Em desenvolvimento são equipes que têm objetivo geral, objetivos específicos e metas a serem alcançadas com títulos, participação de torneios, campeonatos e torneios fora do município ou até do estado, tá? Praticantes são aqueles grupos de amigos que se reúnem ali nos finais de semana e que de repente tomam a decisão de participar de um torneio ou de um campeonato, tá? E iniciando são aqueles que estão entrando nas escolinhas de basquete, tá? Então a gente percebe que existem quase 16 mil habitantes em todo o estado de Ceará, dividido nas 8 macro-regiões, região metropolitana e capital, que não têm acesso e que nem é a realidade do basquetebol praticado pelos atuais gestores da Federação Cearense de Basquete. Tá? Então, uma reflexão que eu convido não os dirigentes de basquetebol, mas aos atletas de basquetebol de toda a região do Vale do Jaguaribe, a refletir a situação do seu município vizinho. Aqui mesmo de Limoeiro, de Quixeramobim, tá? De Quixadá, de Morada Nova, de Tabuleiro, Senador Pompeu, é você olhar para o município do lado e ver se a realidade do basquetebol de lá é igual à sua ou se a realidade dele é igual, né? Para a gente poder daí dar um início a uma transformação e uma mudança de verdade do basquetebol no nosso estado. Muito bem. Olha aí, Igor Santos, é contigo. Hernando, é sempre bom a gente esclarecer para quem está nos assistindo, quando a gente traz um tema assim diferente, como é o basquete de rua, né? Acho que a maioria dos nossos telespectadores, eles entendem um pouco das regras do basquete, sabe que tem aquele contexto de 5 jogadores de cada lado, né? E o contexto é diferente do futebol, que o futebol é igual a gente utiliza no basquete pontos, né? Queria que você diferenciasse um pouco para todo mundo entender o basquete de rua
do basquete praticado nas quadras, né? Que é para todo mundo entender, se partindo também para o ponto que você falou dessa dificuldade, da realidade. Nós sabemos que o basquete de rua foi criado, como você falou anteriormente, por conta da dificuldade de acesso de quem joga basquete, muitas vezes nas comunidades, né? Por exemplo, existem muitas comunidades espalhadas, não só aqui por Limoeiro, mas pelo país, existem muitas comunidades que não têm uma quadra disponível para que todo mundo possa praticar o basquete, possa praticar outros esportes. Então, acredito que também o surgimento do basquete de rua tenha sido por conta dessa dificuldade de ter um espaço próprio para praticar esse esporte. Igor, a dificuldade hoje em todo o nosso basquetebol no estado de Ceará é enorme. A gente tem equipes que, inclusive, apoiam a atual situação aí vivenciada por nós junto à federação, que não tem espaço para a prática do basquete. Os caras não têm uma quadra. Ficam mendigando espaço em lugar, e a federação não se propõe a ir nesses lugares, a dialogar com o poder público, a dialogar com o poder privado, para ter acesso a esses espaços para a prática do basquete. Então isso é um dificultador enorme quando se tem um órgão que é gestor maior da federação, que ele não se propõe a dialogar com os setores públicos e privados para viabilizar o desenvolvimento da modalidade, aí há um atraso enorme. E nós temos que estar atentos a essa situação. Quando uma equipe deixa de participar de uma competição porque não tem um transporte para se deslocar, é outro problema. Aí você pode perguntar, mas o que é que a federação tem a ver com isso? É um papel da federação organizar, articular, né, mobilizar o poder público privado para poder viabilizar o acesso desse município às competições que se criam tanto na sua região quanto em todo o estado do Ceará. Muito tá? bem. A prática do basquete de rua, ela é uma prática que vive de diversas maneiras. Existe o freestyle, que é uma forma livre em que você pode conduzir a bola, pode andar com a bola, pode passar a bola por debaixo dos pés, tirar o calção, a blusa do adversário, tá? E a prática do basquete, que foi desenvolvida pela Central Única durante alguns anos, ela foi criado regras específicas para que pudessem ser desenvolvidas, né? Mas que facilitasse o entendimento dos participantes que não são adeptos da modalidade basquete, né? Por isso foi criado um manual para que todos pudessem ter acesso, está disponível aí nas plataformas da internet. Quem quiser dar uma olhada em todas as regras especificamente, é simples e fácil de ser compreendida, né? Você tem vídeos no YouTube que você pode acompanhar, você pode entrar através do site da Central Única das Favelas e lá visualizar os vídeos que estão disponíveis, né? E voltando ao basquete de quadra, é essa dificuldade que a gente vem vendo e encontrando, e que a gente, por exemplo, tem na capital clubes tradicionalíssimos da prática do basquete que estão afastados da federação. Muito bem. Como é que está a conexão aí, Jefferson Freire, com os nossos entrevistados, com o Renan Correia, com o Sindeval de Almeida, né, que está para participar também com a gente aqui no programa de hoje. Está por aí, Sindeval? Quero ouvir o bom dia do meu amigo Sindeval. A gente não conseguiu fazer o contato inicialmente com ele, mas Sindeval de Almeida já está com a gente por aqui. Bom dia para você, Sindeval. O basquete é a pauta hoje por aqui. Eu tenho pergunta para o Hernando, mas antes eu tenho o prazer de jogar a bola para você. E como a gente dá aquele toque de primeira, né? Hoje vai ser no arremesso, né? Que a gente tá falando de basquete. Então tá arremessado assim, Deval, é com você. Arremessado na sexta, caiu no sábado. Rapaz, é um prazer sempre falar do nosso basquetebol. Um prazer enorme ver aí esse grande atleta, grande esportista da região do Vale de Jaguaribe, meu amigo Marcelo. Eu vou, antes de fazer uma pergunta, confidenciar uma coisa aqui. Era segredo. Eu não sei se o pessoal do basquete de Tabuleiro do Norte vai gostar, o Elton. Pode ser? O Marcelo, ele é responsável pela a iniciativa de Tabuleiro do Norte fazer o projeto. Sabia, o Elton? O Marcelo tinha um grande projeto em Russas, fazendo um grande trabalho, e aí Tabuleiro do Norte tinha os amantes do basquete, através do Rafael, Cláudio, Vilmar Júnior, mas era desorganizado. E aí a organização do Marcelo fez com que Tabuleiro do Norte fosse à procura de um trabalho parecido com o dele. E inicialmente pensou-se em tirar o treinador lá de Russas, né? Contratar, mas a gente viu que não adiantava Tabuleiro crescer, derrubando um adversário que estava em surgimento, que era a equipe de Russas. E Tabuleiro procurou outro caminho esse bastante feliz, professor de Mel que revolucionou o esporte aqui em Tabuleiro do Norte,
grande personalidade, grande treinador, e tivemos aí uma grande temporada. Então, gostaria de parabenizar aí o Marcelo e saber dele aí como é que está a situação do nosso basquete aqui na região do Vale do Jaguaribe. Haja vista que Tabuleiro do Norte, depois que foi bicampeão cearense, se extinguiu, né? Acabou aí o grande projeto. Muito bem. O Marcelo, o Sindeval fez aí referências a você, é um trabalho aí voltado lá para o basquetebol de tabuleiro, e aí eu já jogo a bola para você poder fazer esse arremate aí com o Sindeval. Bom dia, Sindeval. Fiquei até um pouco surpreso, entendeu? Sei do que você falou, obrigado pelas palavras. Tabuleiro é uma equipe muito forte, um pessoal que eu gosto muito do Rafael aí, Rafael Daniel, do Jameli, do Erlânio, entendeu? Do Danilo, né, que agora também mora aí. E uma coisa muito surpresa, entendeu? Era muito bom que Tabuleiro voltasse ao cenário, né, no basquete, que é muito importante, sempre é bom jogar com equipes fortes, entendeu? Teve um técnico também muito importante aí, que é o Dimitri Queiroz, fez um trabalho fantástico, entendeu? E era um cara que não poderia ficar de fora na história de Tabuleiro, era para ter continuado, entendeu? Então, assim, espero que muitas coisas possam voltar, entendeu? E que a gente possa jogar o basquete e querer Tabuleiro nas competições aí, que é muito importante, muito bom jogar contra Tabuleiro. Muito bom. Já a gente vai tentar trazer aqui o Renan Corrêa, né, para participar também dentro do programa de hoje. Vamos trazer o Campainha, esse aí é conhecido demais, né, no nosso basquetebol. Técnico da Unifor atualmente, mas com passagem por vários clubes aí, inclusive pela Seleção Brasileira Universitária. O Hernando Júnior, o nosso bate-papo continua e eu queria fazer uma pergunta para você agora, relacionada às próprias colocações que você teve fazendo aí nessa participação inicial dentro do Jaguar Esporte de hoje. Você falava de uma questão de que a federação está muito limitada nessa contribuição para os clubes, principalmente olhando para o interior. Existe hoje, entre os clubes da capital e do interior, uma diferença de patamar? Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta que eu quero fazer para você. O que é que falta para a federação sair dessa inércia e ter uma participatividade melhor, digamos assim, sendo efetiva, podendo melhorar a vida dos clubes do interior, facilitando para a participação em competições e para o desenvolvimento dos trabalhos? Bem, Elton, eu vou começar de trás para frente a responder essa sua pergunta. Para melhorar, primeiro tem que mudar a mentalidade, a realidade do nosso basquetebol no estado de Ceará. É importante que todos possam fazer uma grande reflexão sobre a atual situação por qual passa o nosso basquete no estado de Ceará. Como é que nós temos 60 municípios em desenvolvimento da prática do basquete e apenas 13 entidades têm direito a participar do pleito eleitoral? Dessas 13, uma inclusive há 15 anos não tem equipe de basquete, que é a equipe do Círculo Militar de Fortaleza. Então são reflexões que a gente não consegue entender o porquê das coisas. A gente queria que o outro lado, né, nesse processo eleitoral aí da Federação Cearense de Basquetebol, por isso do tema de hoje do programa, né, a gente discutir e falar sobre basquete, tá? E a outra é que não existe nenhuma diferenciação mais entre capital e interior do estado. Pelo contrário, o estado do Ceará tem hoje no interior, nas suas 8 macro-regiões, a maior potencialidade da prática e desenvolvimento do basquete. A capital hoje passa por uma grande crise de amadorismo, né, tanto na parte dos clubes como das associações que lá estão criadas. Como eu disse anteriormente, são grupos de amigos praticantes do basquetebol que se juntam aos finais de semana, que de repente resolvem participar de um torneio ou de um campeonato, por verem que é fraco, por verem que não precisa de muita coisa para poderem se fazer presente disso que é realizado hoje, tá? Para todos terem uma ideia e uma reflexão melhor disso, eu moro no Conjunto Ceará, Regional 5 de Fortaleza, onde é composta por 18 bairros. Nós temos 16 equipes participando de um campeonato de bairro, enquanto a federação consegue realizar apenas 13 equipes para poder serem votantes no processo eleitoral. Então são reflexões que a gente não admite, não aceita, né? Que cidades como Limoeiro, cidades como Tabuleiro, ao qual o nosso amigo Sindeval acabou de entrar aqui, agradecendo ao trabalho desenvolvido pelo vice-presidente da nossa chapa, Marcelo Maia, né, que persiste em querer manter essa realidade, né? A gente quer entender o porquê de Morada Nova não querer dialogar. Daí as pessoas têm que começar a ver e ter uma preocupação. Quando um lado de lá que diz que quer fazer basquete não tem diálogo com o poder público, não tem diálogo com o poder privado, não tem diálogo com os atletas de basquetebol, não respeita os técnicos de basquetebol,
proibindo eles de desenvolver suas atividades, né? Proibindo atletas de jogarem basquete em outras determinadas competições, porque, segundo ele, ligas piratas, ligas clandestinas, onde a maior diretora do basquetebol no nosso país, a Confederação Brasileira de Basquete, CBB, é parceira e aliada do NBB, que é a Liga Nacional de Basquete. Como é que lá, por cima, ele agrega um grande parceiro e aqui por baixo nós também não podemos agregar? Então essa é a realidade que nós passamos hoje no basquetebol. Esse pleito, ele é rodeado de coisas obscuras, né? O site recentemente saiu do ar, e-mails são enviados para grupos determinados do basquetebol da região só do Vale do Jaguaribe, né? Então como é que a gente pode aceitar um negócio desse? Então convoco a todos os atletas, praticantes do basquetebol no estado do Ceará, para fazerem essa reflexão junto a esses diretores, principalmente da cidade de Limoeiro, Morada Nova, Tabuleiro, Senador Pompeu, Sobral, tá? Que insistem em não querer dialogar, que insistem em não querer enxergar o que está à frente dos olhos de todos. Muito bem. Ô, Igor Santos, é contigo. Tem pergunta aí pro Hernando Júnior? Então, sim, Elton. E, assim, é complicado a gente analisar, porque justamente nesse período que o basquete cearense vem crescendo, participando de competições a nível nacional, como o NBB, a gente ter essa realidade, né, a nível amador, o basquete sendo praticamente esquecido no interior do estado. Nós temos aqui o Marcelo, que vem realizando competições, tentando fazer com que o basquete seja lembrado no interior do estado. É bom a gente saber também do Hernando qual a opinião dele, o que deveria ser feito para que as equipes a nível amador possam sentir essa como é que a gente pode utilizar a palavra, esse incentivo, né, de passar a disputar competições. Nós sabemos que a realidade do interior é bem complicada, Hernando, por conta até da distância que nós temos da capital para disputar competições a nível do Campeonato Cearense, né, Elton? É a realidade também do voleibol cearense, é a realidade também do futebol cearense, porque a maioria das equipes que disputam os campeonatos cearenses são realmente da capital. Então dificulta um pouco até o deslocamento para ir até a capital. Na sua opinião, o que você acha que deveria ser feito para dar esse incentivo ao interior do estado? Bem, Igor, ressaltar aqui algumas questões, como por exemplo, o basquete cearense, a gente vem em conversas com o presidente Thales Braga, que é sensível à realidade do nosso basquetebol, e pode ser, né, que nos dias mais breves aí o basquete cearense seja de fato um nosso apoiador do nosso movimento, né, Muda Basquete, tá? E o que pode ser pensado nessa situação que foi colocada, inclusive ontem em conversas por WhatsApp com um amigo nosso aqui de Pedra Branca, Rafael, né, ele propôs aquilo que a gente tem como ideia, que é de realizar campeonato dentro das 8 macro-regiões do estado, tá? Realizar um campeonato que envolva a região metropolitana, realizar um campeonato que aconteça na capital. Após essa primeira fase, em que cada grupo desse que eu citei compete dentro das suas regiões, criar uma fase com data e local específico, tá? Para que aconteça as fases de oitava de final, quarta de final, semifinal e final. Dessa maneira, as equipes conseguem se organizar financeiramente, conseguem se articular com o poder público e privado, tá? A mídia consegue acompanhar um projeto que tem um calendário, tá? A gente consegue com isso dar uma visibilidade maior e com isso agregar parceiros e patrocinadores. Então a nossa ideia ela é aberta assim, como a gente está fazendo aqui ao vivo agora, né? Ninguém tem nada que esconder, até porque não tem muito segredo, tá? É ouvindo as pessoas, é pelo basquete, é agregando pessoas do basquete, pessoas que são de fora do basquete, é que a gente consegue fazer uma transformação e uma competição da maneira que a gente está sugerindo aqui. Muito bem. O Igor Santos tem mais uma colocação a fazer acerca desse tema? Só complementar, Hernando, é interessante você abordar esse assunto, porque é um assunto, pelo menos na forma de disputa, é similar ao que a Liga Cearense de Futsal, a Federação Cearense de Futsal, vai realizar no ano de 2020. Eles proporam um calendário de forma a ser dividido regionalmente, para que as equipes do interior possam ter condições de participar do Campeonato Cearense de Futsal. Então, eu acredito que é algo que é realmente possível, já que o futsal propôs isso. Então, eu acho que as outras federações, assim como o basquete, assim como o vôlei, o futebol de campo, não acredito que seja a forma mais democrática, porque eu acredito que as equipes tenham realmente que disputar entre si para que, pelo mérito, possa disputar dentro de quadra para conquistar a vaga.
mas é um incentivo, é um modo de incentivar para que as equipes do interior possam disputar o Campeonato Cearense, né? Bem, Igor, tudo é um início, né? Como a gente não havia visto, né, algo parecido nas modalidades esportivas citadas por você, lá atrás, na realização do basquete hoje, nós já tínhamos praticado esse tipo de sistema, né? Ele inicialmente, claro que não vai ser justo, porque ele tem que ser primeiro de fomentação, de criação, né? E depois, quando chegar na fase de desenvolvimento, é que a gente vai pensar numa estrutura melhor e diferente. Por quê? Porque as equipes hoje, elas estão falidas, elas estão sem apoios públicos, elas estão sem apoios privados, ninguém acredita no basquetebol, tem região que inclusive não sabia que tinha federação de basquetebol. Então isso é triste. A gente tem que, na verdade, começar, tem que ter um início, e o início sempre é um pouco diferente daquilo que a gente queria que fosse, para que todos possam se estruturar, para que todos possam se fortalecer e assim agregar parceiros, patrocinadores, para que possam ajudar a todos a levar esse nosso basquetebol para frente, tá? Quero deixar claro aqui que não é uma agressão a quem está lá do outro lado. Na verdade, aqui eu estou pelo basquete, eu não estou por mim, nem estou pelo Marcelo, nem estou por ninguém. É tanto que as nossas ideias estão expostas nas nossas redes sociais, as nossas ideias estão sendo colocadas aqui ao vivo, para que todos possam ver. O que eu quero é que atinja a todos os amantes e praticantes do basquetebol. As pessoas falam assim para mim: poxa, Hernando, tu tem que ir atrás daqueles municípios que têm direito a voto. Não, eu comecei a ir atrás dos municípios que não têm voto. Está aqui o Marcelo, nosso vice-presidente. Não tem direito a esse voto, mas tem uma equipe fortíssima. Tem uma equipe capaz de vencer qualquer equipe do estado de Ceará. Tem a equipe lá de Guarani de Sobral, tem a equipe de Guarani de Juazeiro, né? Tem a equipe de Apunharés fortíssima da região norte e noroeste. Então a gente vai atrás das equipes que estão em desenvolvimento, que têm capacidade de alcançar objetivos gerais, específicos e metas traçadas por elas durante uma competição. Então daí a gente vai trazer toda a realidade do nosso basquetebol para a gente entender o tamanho do produto que nós temos em mão e não sabemos transformar isso em um grande negócio. Muito bem. Vamos agora até os Estados Unidos para trazer a participação do Renan Correia, ele que é editor da revista Tá Na Área e ex-presidente da Associação de Veteranos de Basquete e que entra nesse debate para falar da importância desse fomento para o basquete nas cidades do interior, para participar desse tema. E a gente tem aí um convidado que tem total direito de participar com a gente, né, desse programa falando desse tema. Na volta a gente vai falar mais aqui com o Hernando Júnior acerca desse tema, mas o Renan está com a gente por aí, né? Então, Renan, bom dia para você, tá me ouvindo bem? Bom dia, meu amigo, estou ouvindo bem. Bom dia para todos vocês aí do estado do Ceará. Muito bem. Renan, contribuição para o debate do basquetebol no interior. Você como um editor de revista, como a Tá Na Área, né? Como, digamos assim, um conhecedor do basquetebol, traga para mim uma análise crítica acerca desse tema. O que é que falta hoje nas cidades do interior, no seu modo de ver, no seu conhecimento, para que o basquete possa ter aquele up, né? Por exemplo, os Estados Unidos é uma potência. É lógico que o Brasil tem um outro desenho e tem uma outra prioridade de esporte, né? O futebol é que é o esporte carro-chefe aqui. Mas o nosso basquete ele tem potencial. O que é que falta para o nosso basquete dar um up, dar um salto e ter o crescimento esperado, que há anos a gente espera que cresça e tem sentido essa dificuldade dos clubes? Amigo, só para te corrigir antes, eu queria te dizer o seguinte, quem colocou o Adelso Julião da Federação Cearense de Basquetebol fui eu, juntamente com o Afonso Melo, na época em que eu ocupava o cargo de vice-presidente de esportes da ABB de Fortaleza, em 1990. Realmente, o presidente da federação era o senhor José Flávio Teixeira, na época, e o Adelso foi lá pedir para mim, para o Afonso Melo, que era meu supervisor de esportes na época, na ABB, para concorrer à presidência da Federação de Basquetebol, porque teria que ter um clube ou uma associação que indicasse a presidente da Federação de Basquetebol. E, infelizmente, na época fui eu e o Afonso Melo que o indicamos como representante da ABB de Fortaleza, isso em 1990. E, desde 1990, que ele não sai mais de presidente, né? Ele continuou se reelegendo, mudou estatuto, fez e aconteceu, e, infelizmente, quando chegou no ano 2000, tivemos uma audiência pública na cidade de Fortaleza,
encabeçada pelo Heitor Ferri, contra a Federação Cearense de Basquetebol, em que participaram todos os atletas de basquetebol praticamente, juntamente com presidentes de clubes, dirigentes de associações, de ligas, e infelizmente o senhor Adelso Julião não compareceu a esse evento, certo? Isso foi transmitido para todo o estado do Ceará em 12 de outubro de 2011, se eu não me engano. E desde aí ele continua se reelegendo, não cumpre as leis da CBB, não cumpre as leis da Lei Pelé, não se filiou, não colocou nos seus estatutos a Lei Pelé. Infelizmente tudo isso vem ocasionando que você está vendo. Os clubes da capital, todos eles se desligaram praticamente da federação, certo? Colocaram seus técnicos fora, o que aconteceu, os técnicos perderam os empregos, todos de basquetebol, acabou basicamente, e hoje em dia a federação resume-se aí a um basquetebol medíocre, um basquetebol que ele faz um campeonato adulto, praticamente só com atletas, os atletas se reúnem no final de semana e participam daquele campeonato que ele está realizando. Hoje em dia só temos praticamente basquetebol no interior, nós só contamos com basquetebol aí do interior, porque o basquetebol da capital acabou praticamente. Enquanto o senhor Adelso Julião continuar no comando do basquetebol da capital e do Ceará, os clubes da capital não vão voltar ao basquetebol. Isso foi um pacto que foi feito entre todos os clubes da capital. Quanto ao basquetebol do interior, é isso. Como você vê, realmente a única coisa que nós temos, que nos resta, é o basquetebol do interior, graças aos seus técnicos que estão aí, graças ao pessoal, graças às meninas, graças ao grande esforço aí do pessoal do interior. Senão o basquetebol já teria se acabado. Muito bem. Essa é a opinião do Renan Corrêa, né? Ele chegou para participar aqui do programa para falar desse tema. Igor Santos pode fazer mais alguma pergunta. Sindeval de Almeida também tem pergunta para fazer. Deixa eu chamar o Sindeval para fazer a segunda dele. Na sequência você volta fazendo sua pergunta. E eu quero falar também aqui dentro do programa de hoje acerca dessa chapa, né? A gente sabe que dentro desse desenho existe uma chapa sendo montada, tanto é que essas opiniões que são legítimas, né? Até porque discordar, criticar e fazer um contraponto é necessário em todos os aspectos, não somente no âmbito esportivo, mas também nele. E a gente vai falar sobre isso já já. Tem mais alguma pergunta acerca do tema? Primeiramente, agradecer sempre esses seus elogios. Realmente eu gosto mesmo e faço de todos os esportes que é praticado aqui no nosso município. Ultimamente tentamos aí fazer o futebol americano, mas não vingou, mas temos lá os nossos serviços. Porém, eu tinha aqui umas perguntas anotadas, agendadas, porque quando a entrevista foi anunciada, me perdoe a minha ignorância, eu pensei que a gente ia tratar de basquete de rua e íamos fazer um link com basquete de quadra. Pela essa ausência, eu não sabia que estava no processo eleitoral a Federação Cearense de Basquete. E essa federação, eu acompanho dos anos 90, desde a entrada do professor Adelso Julião, eu tenho conhecimento dos andamentos dessa federação, foi mais aprofundada o meu conhecimento a partir dos anos de 2008, 2007, e eu sei mais ou menos algumas coisas que está acontecendo no basquete cearense. Portanto, eu não vou mais fazer a pergunta que eu iria fazer inicialmente sobre a relatividade do basquete de rua, que também aqui, através até do Zóio, Erlanildo, foi tentado fazer o início desse trabalho de basquete de rua aqui em Tabuleiro, mas também não vingou. Mas como o assunto é a eleição da Federação Cearense de Basquetebol, no qual aí o Júnior e o Marcelo estão se propondo aí a lançar sua chapa, primeiramente eu gostaria de saber qual realmente é o dia dessa eleição, quando é que as chapas serão lançadas, e aí saber se está havendo uma disputa, situação e oposição, pelo que já foi registrado aí. Eu gostaria de saber aí dos candidatos qual é a situação atual da eleição. Muito bem, Sindeval. Com a palavra o Hernando Júnior, para falar do tema. Primeiramente, Sindeval Almeida, um bom dia. É um prazer poder falar com você.
Vamos poder falar com o povo de Tabuleiro do Norte, né? Onde tem um ex-atleta de um projeto desenvolvido por nós no basquete rua, Thiago Silva, que é casado com uma moradora, né? E filha da terra de Tabuleiro, né? Assim, se você realmente estudou e viu, né, a realidade do basquetebol no estado de Ceará, elogia o desenvolvimento de um trabalho que o Marcelo Maia vem desenvolvendo, então você deve estar ciente de que o nosso basquete no estado de Ceará é totalmente amador, em todos os aspectos. Todos os aspectos, né? Se você estiver disponível a conversar por 1, 2 horas, 2 dias, 3 dias, uma semana conosco, e a gente juntos apontarmos os direcionamentos ao qual o nosso basquete está caminhando, a gente pode fazer isso tranquilamente, pode contribuir com você em relação à prática e desenvolvimento do basquete de rua na sua cidade. Muito bem, eu vou voltar para o Sindeval para ele fazer mais alguma pontuação, mas ele, a respeito das chapas, né, Sindeval? Faltou ele falar a respeito das chapas. Como é que está essa questão de prazo? Já existem chapas definidas? Pode falar sobre isso. Pronto, para que todos possam ficar cientes, pelo que está lá estabelecido no Estatuto, dia 28 de agosto, a Federação Cearense de Basquetebol tem por obrigação em divulgar em 3 meios de comunicação que abreja todo o estado de Ceará, né? E a gente espera que seja no Diário do Nordeste, Jornal O Povo e Tribuna do Ceará, além de divulgar nas suas redes de comunicação, que é site, Instagram, Facebook, seja lá o que a Federação tiver. E se tiver quiser hoje. divulgar aqui, a gente divulga também. Pronto. Viu? Mas pelo que Então está a gente tá estabelecido no Estatuto, esse edital tem que ser lançado dia 28 de agosto sem falta, né? E o pleito deve ocorrer entre o dia 20 de setembro e 28 de setembro, entre 20 a 28 de setembro, tá? E aí nós, pensando, né, numa mudança do basquetebol no estado de Ceará, criamos uma chapa, não de oposição, é uma chapa pro basquete, pensando no basquete, tá? E é do basquete especificamente. É tanto que nós estamos abertos a dialogar, a debater com todos e tudo sobre o basquetebol. Nós não estamos aqui criando brigas, como alguns dizem que nós estamos brigando. Pelo contrário, nós estamos criando uma disputa. Briga é quando você dá uma cadeirada, um soco, um tapa, um chute em alguém. E nós estamos criando uma disputa. E essa disputa é necessário você apresentar projetos. E nós temos metas, nós temos objetivos, tá? E nós estamos expondo esses objetivos e essas metas à atual realidade que está aí no nosso basquete. E nós estamos abertos a diálogos, nós estamos abertos a acrescentar algo. Nós estamos, inclusive, expondo aquilo que nós pensamos de melhoria para o basquete a qualquer um que seja do basquete ou que não seja do basquete, que seja um simples amante dos esportes, como é o nosso amigo Sindeval aí de Tabuleiro. Ele possa ter entendimento e compreensão daquilo que nós estamos propondo e possa contrabalancear contra isso que está havendo hoje na nossa modalidade. Se esse caminho que está aí hoje é o caminho que nós devemos seguir, está tranquilo. Mas se não for, é a hora de mudar o basquete, por amor a esse basquete que nós desenvolvemos e por ajuda a todos aqueles que estão, como ontem o Giovan, né, de uma cidade aqui do estado de Ceará, pedindo a nós, que somos ainda uma chapa em formação, né, ajuda para implantar o desenvolvimento da prática do basquete na cidade dele. Então fica aí esse nosso alerta, fica aí esse nosso convite a todos que são do basquete e aqueles que não são do basquete. Está aberto ao debate público e privado, tá? Para saber se nós realmente estamos no rumo certo ou se nós precisamos mudar esse basquetebol no estado de Ceará. Muito bem. Tá bem respondido, Sindeval. Para você tá bom? Respondido, né? Porque eu fiquei na dúvida, me desculpa aí mais uma vez a ignorância, mas aí eu aproveitei o 26 para saber realmente das datas, porque eu sabia que era esse ano a eleição, mas não sabia ainda a data, não sabia a data. Confesso também que devido a essa pandemia a gente se afastou um pouco das informações precisas, mas aí é um direito legítimo de qualquer desportista a pleitear, seja o cargo de presidente de qualquer federação, haja vista que é pública. Então, isso nos dará a oportunidade de contrapor e ver outras chapas, outras próprias. E desejar aí, né, sucesso, que seja em prol às melhorias do nosso basquetebol. Enquanto isso, a gente fica aí na limitação em ver como é que anda a situação, que seja detalhado aí, Hernando, o projeto para, no seu modo de ver, de vocês da diretoria, a reestruturação e as competições aqui na região do Vale do Jaguaribe e até no interior no estado do Ceará. Muito bem. Sindeval,
Diante aí das suas colocações, né, sobre essa questão de planejamento, deixo o espaço aqui para o Hernando Júnior apresentar mais alguma pontuação acerca desse planejamento, desse projeto, né? Pode ficar à vontade, Hernando, o espaço é de vocês aí, tanto você quanto o Marcelo, se quiserem fazer mais alguma colocação acerca desse tema, nesse ponto específico, podem ficar à vontade. A situação aqui em relação às propostas que nós temos, né, um objetivo geral, específico e metas a serem alcançadas, elas ainda estão em fase de construção, porque nós estamos ouvindo, né, toda a nação basqueteira do estado de Ceará, como eu disse aqui anteriormente, que eu acredito que o nosso amigo Sandoval não estava atento no início, não sei. Mas a gente ontem ouviu uma proposta de realização de competição, né, na parte mais técnica, né, prática do desenvolvimento do basquete, né, de desenvolvermos um campeonato pensando nas situações de cada equipe, em que ele me apontava que para ele sair de Pedra Branca e ir para Até Juazeiro são 400 quilômetros, que para ele sair de Pedra Branca e ir até Sobral são quase 600 quilômetros, e que muitas vezes ele é avisado na quinta-feira para ter que viajar e jogar no sábado. Então não há um tempo hábil, não há uma condição econômica, né, seja do poder público, seja do poder privado, ou dos próprios atletas, de se organizarem para fazer uma viagem e participar de uma competição a essa distância da sua região. Então, como nós sabemos que todo o nosso basquete hoje é amador, ele é totalmente desacreditado e sem apoio, né, encontra dificuldades, encontra portas fechadas, por não haver esse diálogo, a gente acredita que inicialmente temos que fazer uma competição regionalizada, e só depois a gente pensar numa competição macro, para que haja um desenvolvimento maior e que a gente possa tornar possível que atletas e técnicos possam se tornar realmente profissionais, participarem da Liga Nacional de Basquete, participarem dos Campeonatos Brasileiros da CBB. Tá? Mas para que isso tudo ocorra, tem que haver uma profissionalização, começando do órgão gestor desta modalidade. Hoje a federação é dentro de um quarto, de um apartamento de 2 metros quadrados, em que as informações elas estão extremamente restritas. O próprio Sindeval não estava sabendo que o pleito eleitoral tem que ocorrer no ano de 2020. Tá? Informações como quem são os clubes que têm direito a voto, quais são os critérios que são adotados para que esses clubes tenham direito a esse voto, a indicação de chapa. Por que se dá de um jeito se está escrito de outra maneira no estatuto? Tá? Por que nós temos dividendos? Por que tem técnicos proibidos de exercer sua profissão? Um cara que passou 4, 5, 6, 10 anos da sua vida estudando para poder se formar em educação física, para poder se especializar na cadeira de basquete, ser um profissional de qualidade, exercer uma função maravilhosa. Não pode exercer sua função à beira da quadra porque é proibido, porque se contrapõe a ideias contrárias. Em que basquetebol é que nós estamos? Em que lugar a gente quer chegar com essa prática e desenvolvimento dessa modalidade? Tá? Então a gente tem diversos exemplos aí de profissionais que estão proibidos. Aqui, o Marcelo aqui com a equipe de Russo, professor Campainha, professor de seleção brasileira universitária, em 3 mundiais, professor da maior universidade da América Latina, proibido de estar à beira da quadra desenvolvendo seu trabalho, porque é contrário às ideias e ao calendário que é criado pela atual gestão da Federação de Basquete. Então nós não estamos aqui para ser briguentos com ninguém, não. Nós estamos aqui pelo basquete. E se alguém tiver alguma proposta, ideia diferente para que não vivenciemos por mais 4 anos essa realidade, que venha propor, que venha para o debate, que venha demonstrar aquilo que tem, como fez o Rafael lá de Pedra Branca, propondo aí a realização de uma competição como a que ele quer que seja desenvolvida inicialmente para todas as regiões do nosso estado. Muito bem. E, inclusive, Igor Santos, antes da sua última pontuação aí sobre esse tema, eu tenho que deixar o espaço aqui aberto, né, como a TV Jaguar é democrática, a gente está ouvindo aqui os pontos de vista, as colocações, isso é importante para o debate acerca do basquete. Então, se a atual gestão do basquete cearense também quiser se manifestar, o espaço está aberto. E aí é que é bom que abra o espaço para que os basqueteiros, como você acabou de falar, possam fazer as perguntas. E aqui, a queima-roupa. Aqui eu não escolho pergunta, né? Aqui o entrevistado não escolhe pergunta, não. Eu pergunto o que eu quero e o telespectador que participa pergunta o que ele quer. Se ele quiser sentar aqui nessa cadeira, onde hoje está aqui o nosso companheiro Hernando Júnior participando, fazendo suas colocações, trazendo suas opiniões, nós vamos estar aqui, vamos recebê-lo e o espaço está aberto. Agora, Igor Santos, você tem alguma pergunta para fazer ainda sobre o tema? Porque
eu quero ouvir a colocação final aí do nosso participante Renan Correia, né, para a gente poder fechar. O tempo está ficando curtinho, mas pode fazer mais uma pergunta para ele. Inclusive, minha pergunta é para ele. Então pronto, fechou. Aproveitando que o Hernando entrou no posicionamento de propostas, de ideias, queria saber o que é que o Renan Correia tem para as ideias que ele tem a propor, as propostas, para que o basquete cearense realmente tome um rumo diferente desse que está na atual realidade, né? Amigo, a principal proposta que o Hernando colocou em pauta, que foi quando eu fui apoiá-lo, foi o seguinte: ele colocou: não haverá mais direito à reeleição. O presidente que se eleger somente terá aqueles 4 anos, sem direito à reeleição. Para mim, isso aí é o ponto fundamental para começar qualquer coisa, certo? Porque nós não aguentamos mais 30 anos de Adelso Julião, o cara com 88 anos de idade, não larga o osso, tá entendendo? Prejudicou centenas de gerações de atletas de basquetebol, centenas. Eu digo que eu fui vice-presidente de esporte da ABB, fui presidente da Liga Cearense de Basquetebol, fui presidente durante 8 anos da Associação de Veteranos de Basquetebol do Estado do Ceará, certo? E atualmente sou vice-presidente da AVB Ceará. Então, eu acho um absurdo uma pessoa passar 30 anos, não dá direito a ninguém. Ele usa de todos os expedientes possíveis e impossíveis para se reeleger, compra de votos, não informa o dia da eleição. Na hora da eleição ele muda os estatutos, ele pega e coloca a associação que não poderia votar, vota, a associação que pode votar, ele tira. Isso aí é um absurdo. Isso aí, o que aconteceu é o seguinte: a CBB oficialmente tem uma ação contra a Federação Cearense de Basquetebol, que corre na Justiça, o Tribunal de Justiça no Estado do Ceará. A CBB, que é o órgão máximo do basquetebol, não dá mais apoio, em hipótese alguma. O Gui Peixoto, que é meu grande amigo, presidente da CBB, não dá mais apoio à Federação Cearense de Basquetebol. Então, com isso, nós não temos nada. O Ceará fica zero. Não tem direito à bola, não tem direito a nada. Porque se o Ceará tem uma briga com a Confederação não manda mais nada para o Estado do Ceará. Peço, aproveitando o seu programa, aos nossos amigos que estão nos ouvindo, ao pessoal aí do Vale do Jaguaribe, quem vota aí, pelo amor de Deus, vamos mudar, muda basquete, pelo amor ao basquete, vamos fazer essa mudança, a hora é essa. Muito bem, obrigado Renan pela participação, um abraço para você, debate bom, gostei de ouvir essas ideias, esses posicionamentos, muita coisa que estava aí, que foi colocada hoje aqui. Eu tenho certeza que talvez muitos desportistas aqui do Vale do Jaguaribe não haviam ainda visto esse ponto de vista ou ouvido essas opiniões, essas ideias, e inclusive com afirmações acerca de algumas formas de se gerir o basquete aqui no estado do Ceará. E aí eu quero deixar o espaço final aqui para você, Hernando, para você, Marcelo, para que vocês possam agradecer o espaço e ao mesmo tempo deixar o recado final para o grande público que acompanha a TV Jaguar no Vale do Jaguaribe, no estado do Ceará, no Nordeste e no mundo através da rede social. O basquete precisa ser tratado com atenção, com prioridade e ser legitimado no Vale do Jaguaribe. Eu acredito nisso e espero que vocês possam fazer esse posicionamento final. Com certeza, Elton. A gente tem mais do que agradecer, tá certo? Levantar essa bandeira aí mais uma vez, entendeu? E a gente acredita que tem muita água para rolar ainda e muitas coisas boas, muitas novidades terão por vir daqui para setembro. Tá certo? A gente só tem que agradecer o espaço e quer dizer que a gente estamos juntos aí. Vamos voltar aqui ainda mais vezes, se Deus quiser. Muito bem. Hernando Júnior, obrigado pela presença. Muito bom bater papo contigo, muito bom ouvir as ideias, as propostas e ouvir um pouco da realidade do nosso basquete, de quem conhece, né, de quem vivencia esse meio. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Pode ficar com o seu espaço aí para as suas colocações finais. Na verdade, eu é quem agradeço, Elton. Agradeço o Igor, a toda a equipe aqui da TV Jaguar, né? A toda a população aqui de Limoeiro, a todos os moradores da região do Vale do Jaguaribe, tá? Gostaria de agradecer aqui ao nosso parceiro e amigo Nelinho, tá? Ao nosso amigo e parceiro Vlad, lá em Fortaleza, aos nossos parceiros que estão nos grupos de WhatsApp, a todos aqueles que nos seguem nas redes sociais através do Instagram, Facebook, canal no YouTube, tá? A todos aqueles que ainda não nos seguem, a todos aqueles que se dizem ser oposição às nossas ideias, né? Gostaria que eles viessem a público aqui, já que foi cedido aqui por vocês, o espaço para que eles pudessem mostrar que o que nós estamos falando é mentira, que o que nós estamos dizendo não acontece, tá? Então, se nós continuarmos a manter o que está aí ocorrendo, tá? É como o Renan acabou de citar,
A Confederação Brasileira vai deixar de enviar esse apoio à federação. Uma confederação deixando de enviar apoio a uma filiada tende a falir e a fechar. Tá? E continuar de forma amadora como vem. Tá? Se continuar da maneira que está, né, com a compra de algumas lideranças, de algumas ideias, de alguns pensamentos através de bolas de basquetebol que foram recentemente compradas, ou que estão sendo compradas e doadas através de uma taxa que foi paga pelo basquete cearense, que estava em dívida, que até 10 dias atrás não tinha direito a indicar e a votar em ninguém, porque estava impedido por causa de uma multa que foi criada. O nosso maior produto de basquete da região Norte e Nordeste estava impedido de participar de um processo como esse tão importante para a mudança do nosso basquete. Então, quero agradecer mais uma vez a todos ouvintes do basquetebol, chamar todos para essa luta, né? Dizer que essa é a hora da mudança, dizer que é pelo amor ao basquete, tá? Que a gente estamos aqui nessa luta, nessa batalha e acreditamos em todos vocês aí. Muito obrigado por esse espaço e até outro momento aí de nossas vidas. Muito bem. Obrigado, Hernando Júnior. Obrigado ao nosso amigo Marcelo Maia também, que esteve presente com a gente aqui no programa de hoje, falando sobre esse tema nos estúdios da TV Jaguar. Igor Santos, bom final de semana para você. Bate aqui, só jogão final de semana. Eu acho que eu vou acertar os palpites. Eu vou passar o final de semana assistindo a televisão, né? Vários jogos bons. E acredito que eu irei acertar os palpites, né? Show de bola. Valeu, até próximo sábado. Muito obrigado. Excelente final de semana para você. A gente fica por aqui. Sábado que vem a gente está de volta, 11h30, em mais um Jaguar Esportes aqui no canal 170. Tchau, tchau.